Olá, Simone. Sandrinha, tudo bem? Rosane, boa noite. Humberto, olá, gente, boa noite. Daqui a pouquinho nós vamos conversar com a Poli, da Aldeia Jabuticaba. Olá, boa noite. Sandra, boa noite, tudo bom? Flaviana, boa noite, tudo bem? Kelly, tudo bem? Boa noite. Eliette, Elisete, que bom você aqui. Daqui a pouquinho a gente vai começar. Deixa eu mandar mensagem para a Polly aqui. Ah, a Polly já entrou, vou chamar ela aqui. Só um momentinho. Já vou chamar a Polly aqui pra gente começar. Suziane, boa noite, gente. Dani, boa noite. E Rosana, bom você aqui. Chamei, te achei aqui. Olá, Ei, Polly, tudo bem? tudo bem? Boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo Primeiro quero direitinho? agradecer, né, por você ter aceitado o convite aí para nossa conversa. Imagina. E hoje nós vamos falar, gente, sobre criança, o brincar e o contato, né, com a natureza nesse tempo de pandemia. A Polly é uma observadora do brincar, né, e da cultura da infância, graduada em psicologia e atuou muitos anos, né, na área da saúde mental pública, né, Polly? Eu Isso, queria que você falasse para a gente um pouquinho assim como que se deu esse seu encontro com a causa da infância e com o sim, brincar para a gente começar. sim. Bem, eu me formei em psicologia e, e desde a graduação eu já trabalhava com o brincar, né? Muito cedo, assim, desde o segundo período eu já estava envolvida com projetos de extensão que estudava o brincar no contexto da clínica, né? No Hospital das Clínicas, esse primeiro projeto, no Ambulatório Pediátrico Biespó. E toda a minha produção acadêmica foi nessa área do brincar como linguagem, né? E aí eu comecei a atuar na clínica psicanalítica, depois fui para a rede de saúde mental da prefeitura, sempre estudando brincar, atendia todas as idades, né? Porque na saúde mental a gente sempre atende todos os públicos. Mas o meu estudo sempre era do brincar. E aí, quando eu tive filhos, eu comecei a olhar de outra maneira, né? Assim, para além da clínica, comecei a ter o interesse pelo brincar, pela infância, de uma forma mais ampliada. E numa visita a São Paulo, eu fui encontrar uma amiga numa casa de brincar. E eu achei o conceito muito interessante. Não tinha em BH um local que a gente que a gente podia fazer o que a gente fez, assim, que era se encontrar, as crianças ficavam no quintal brincando, tinha um café, a gente se revezava no quintal com as crianças e dava para trabalhar, para conversar e brincar com eles. E aí eu comecei a pesquisar um pouco sobre isso. Foi quando a gente criou a aldeia, né? Eu e meu Uhum. marido.
E aí eu comecei a estudar ainda mais, né? O brincar, a cultura da infância, para poder atuar na aldeia Jabuticaba. E quando a gente estava prestes a inaugurar a casa, eu pedi exoneração da prefeitura e fui me dedicar só à aldeia. E por causa da aldeia, eu comecei a atuar também com produções culturais voltadas para a infância. A gente começou a fazer eventos. Então, a gente ampliou a nossa atuação, né? Comecei a atuar em comunidade. E foi aí que eu comecei a estudar mais, observar mais a cultura da infância, o brincar livre, né? E atuar em Uhum. prol de infâncias plenas. Foi Ai, assim, que um bom. pouco. Ô, gente, tá todo mundo ouvindo bem, porque eu nunca sei se meu som tá, se meu Tá som tá bom, baixinho? se não tiver ok, né? Vocês dão um toque na gente aí pra. É, Pra mim, o seu chega muito baixinho, Polly. Não sei se tá todo mundo ouvindo legal, aí fala com a gente. tá, vou aumentar mais O, aqui. Vocês me o ouvem áudio da mais? Polly tá baixinho. Deixa eu ver Ah, aqui. não. É, essa Melhorou? semana, né? Deixa eu ver. Melhorou, gente? Tá mais alto agora? Tá. Aí qualquer coisa, então, vocês vão dando um toque na gente aí. Isso. Essa semana a gente comemorou, né, os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, 30 anos Sim. que eles foram reconhecidos, né, como sujeitos de direitos e que a sociedade e o governo têm essa questão de colocá-los como prioridade, né, de efetivação Uhum. desses direitos como prioridade. A gente sabe que a gente tem um longo caminho aí para trilhar e que o Aham. brincar é um dos direitos. Tá baixo ainda da Poli? E que o brincar é um desses direitos, né, garantidos na nossa legislação. Vamos Espera ver, só um gente, pouquinho, aqui, só gente. um Vou pouquinho. aumentar aqui. Esse aqui. Ah, tá. Deixar o microfone mais perto aqui, gente. Ah, agora ficou bom, Polly. Ficou? Ah, beleza. Ficou. Então tá. E aí a gente tá com Tecnologia. esse, né, a gente tem esse desafio aí, né, de efetivar esses direitos, né, Sim, com prioridade absoluta. E o brincar, né, é um dos nossos direitos aí para as crianças. E é a forma que a criança tem de comunicar com ela mesma e com o mundo, né, Polly? Aí eu queria que você falasse exatamente. um pouquinho para a gente dessa questão das desigualdades, né, das infâncias, né, em relação à classe, gênero, e como se dá esse brincar, né, na cidade. Sim. A gente tem o acesso à cidade, ele é hoje, né, limitado ao modo de vida que a gente construiu, a forma de sociedade que a gente optou por ela, né, ela acaba excluindo todas as crianças, né? A, a gente não tem mais brincadeira na rua, é, a, caminhar com as crianças, circular pela cidade com as crianças não é algo fácil, né? Pequenas coisas, desde a arquitetura da calçada, a gente observa que os jardins dos prédios muitas vezes têm aquelas cerquinhas com espetos, né, que não permitem o acesso das pessoas, das crianças. Então a cidade ela é muito hostil para as crianças, né? Uhum. Ela é construída para os adultos, para os carros, né? Ela não é construída para as crianças. Então, isso é algo que é comum a todas as classes, né? Desde os bairros aí, no caso de BH, os bairros da Zona Sul, né? Que são das classes Uhum. mais altas, até as periferias, né? Onde muitas vezes não há calçamento, não há asfalto, não há as calçadas pavimentadas. E o risco também, né? O perigo de frequentar as ruas. Então, isso do acesso à cidade, do acesso limitado ao brincar nos espaços públicos, parques mal cuidados, praças mal cuidadas, isso a gente está presente na cidade inteira. Uhum. Mas a gente percebe que ambientes que são construídos para as crianças, porque a nossa sociedade criou espaços para a infância, né? Então a gente ouve muito que lugar de criança é na escola. Então a Uhum. gente criou esses espaços separados, né? Como se a criança não fosse parte da sociedade integrada. Então, a gente criou esses espaços exclusivos para as crianças, desde o espaço kids do restaurante, os parques, as escolas.
E aí sim, a gente percebe muita discrepância, né? Os espaços para as classes sociais são completamente diferentes. Uhum. As escolas, o tipo de equipamento de que a escola dispõe, o tipo de espaço físico, de pátio, de jardim ou de bosque, né? Que as escolas dispõem. Mesmo o espaço público, a gente percebe uma diferença enorme, né? Na periferia ou na região Uhum. centro-sul. Em BH, a gente tem aquele BH é da gente. A gente percebe que é um fechamento das ruas aos domingos, né? Para uso Sim. de lazer. Então, a gente vê como acontece de forma diferente, né? Em áreas Uhum. diferentes da cidade. Então, é claro que a gente percebe que o acesso que as crianças de classes sociais diferentes têm ao brincar na cidade, ele é muito diferente, né? Tem Uhum. algumas coisas que são comuns, mas também o acesso, a disponibilidade de equipamentos, a disponibilidade de brinquedos, de espaço, de quantidade de adulto disponível com a criança, tudo isso varia muito, né? É igual você colocou, a cidade coloca o que que é o espaço da criança, o que que não é o espaço da criança, sendo que ela deveria ter a oportunidade de vivenciar, né, todos esses espaços. E tem a nossa Exatamente. questão, né, de violência, de trânsito, Sim. e, e que nada é impossível mudar essa realidade se realmente o governo e a sociedade, né, É, a gente colocar, né? a gente precisa trabalhar um pouco a nossa organização social, né? Porque não adianta também a gente ter um espaço público com parques maravilhosos se as pessoas não mudarem também a atitude delas em relação às crianças. Porque é isso, a nossa Uhum, lógica hoje de organização social, ela é excludente, né? uhum, Então, a gente, a ponto de pessoas se sentirem à vontade de dizer, por exemplo, que não gostam de criança, que não são obrigados a conviver com criança, né? sim. Então, se a gente troca esse grupo social, criança, por outro grupo social, a gente tem a dimensão do tanto que isso é absurdo, né? Se você coloca qualquer outro grupo social, troca criança por cigano, por Uhum, judeu, vai soar absurdo, ninguém vai achar que é aceitável. Mas criança, uhum. ok, né? A gente ouve e fala assim, realmente ninguém é obrigado a gostar de criança, o que é um absurdo, né? Assim, é, então, a gente criou um modelo social que ele exclui a criança. A gente ouve as famílias dizendo, eu quero ir num restaurante que tem um espaço kids para eu poder comer em paz, né? É. E a gente tem que pensar em que ponto a gente achou que uma criança à mesa é incômodo, né? Porque a gente ainda não enxerga a criança como esse cidadão realmente do presente, Exatamente. né? Eu acho que existe, Karina, uma mentalidade da criança como um sujeito de direitos, mas não como um sujeito ativo, sabe? É um sujeito que no fundo, ele acaba sendo um objeto também de proteção, de cuidado. Ele não é ativo nisso, ele não é ator nisso, né? Uhum, Então, instrumentos como o ECA, como a Carta da ONU, a própria Constituição, né, o artigo que fala da prioridade absoluta, eles colocam a criança, sim, no centro, mas do cuidado, né, da proteção, que é essencial, mas eu acho que é um primeiro passo para a gente pensar a criança como agente social de fato, né? A criança uhum, como sujeito de fato. Isso é um primeiro passo. O que mostra o tanto que a gente está um pouquinho atrasado, assim, né? Porque o ECA está é. completando 30 anos. É, ele é um instrumento maravilhoso, lindo mesmo, né? A gente precisa lutar para que ele seja plenamente cumprido. Mas se a gente pega e lê o ECA, o que de fato virou prática na nossa sociedade do que está Uhum, ali, naquele instrumento, né? E eu penso que ele, para a gente ter uma sociedade de fato preparada para a criança, que de fato respeite a criança, que de fato coloque ela no centro, o ECA ele é um primeiro passo. Esses instrumentos são um primeiro primeiro passo, passo. né? A gente tem algumas poucas cidades no mundo que têm políticas que colocam a criança como agente social de fato, que discutem, sentam com Uhum, as pessoas e discutem o que vai ser feito, o que vai ser feito na comunidade dela, o que vai ser feito na cidade.
né? O planejamento da cidade considera as crianças, Sim. desde a velocidade permitida para os carros, ao tamanho da rua e da calçada, a quantidade de parques, a que distância de cada região residencial tem que ter um parque, uma praça, sabe? Tudo isso são políticas que efetivamente pensam a criança. Dizer que tem que ter escola, que tem que ter escola de qualidade, que tem que ter... Isso é muito o básico, né? Uhum. Muito básico. E a gente ainda não conseguiu nem isso, né? Bem isso. E o brincar ainda é um direito, assim, que as pessoas não enxergam, né? A necessidade de efetivar esse direito. Exatamente. Universalizando as infâncias, né? E Uhum. deixando de lado, por exemplo, a cultura que as crianças criam nas periferias, né? Assim, então, a Sim, rua ali é o local de brincar deles também, né? E sim. criou-se essa questão que o brincar tem que ter uma finalidade, né, Polly? Sendo que o É, brincar o brincar, é um ele é uma fim. atividade... Exatamente. Ele é uma atividade essencial humana, né? A criança, ela brinca mais que a gente outra construção social que a gente teve, né, que o brincar é uma coisa menor, é uma coisa desimportante, né, que o Uhum. lazer é uma coisa desimportante. A gente vive numa sociedade da produção, né, É. orientada para o trabalho. Então, as crianças muito cedo estão já sendo preparadas para o mercado. Então, tem que aprender inglês, tem que fazer um esporte, sempre se preparando para um futuro, assim, né? E o brincar é negligenciado nisso, é como algo que não importa. Só que a nossa cultura, ela é inteira calcada na cultura do brincar, na cultura da infância. Né? Nossa Uhum. cultura, que eu digo, é cultura humana. Não. Né? Todas as culturas populares, elas estão calcadas no brincar. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem uma cultura riquíssima, né? As festas, os folguedos, eles são todos baseados na cultura do brincar. A criança está o tempo todo produzindo cultura, e tanto que no Nordeste, né, as pessoas falam brincar o boi, brincar é, o mamulengo, né? Eles falam os brinquedos, né? As festas populares, eles chamam de brinquedos. Então, o brincar, ele é constituinte, né, do ser humano. Assim, todo o nosso psiquismo, ele é construído, aí eu estou falando muito da minha referência como psicanalista, né? Ele é construído como linguagem. E o brincar, ele é a principal linguagem da criança. Então, a gente Uhum. se constitui como sujeito a partir do brincar. É brincando, nos comunicando com o mundo a partir da brincadeira. Né? E aí a gente esquece disso quando virar adulto, mas todas as formas de arte, por exemplo, elas ocupam no psiquismo o mesmo lugar do brincar. Então, o Uhum. sujeito que não brinca, ele vai ser adoecido, inevitavelmente, né? Uhum. Seja na sua constituição, seja na vida adulta também. Se a gente deixa de lado todas as formas de arte, todas as formas de brincar, a gente vai adoecer. E a gente vê Sim. isso, né? Assim, tá muita gente hoje tomando ansiolítico, tomando remédio para dormir, porque a gente é uma sociedade adoecida, porque a gente estava desvalorizando essas atividades que são essenciais para um psiquismo saudável e que passam pela brincadeira. Faço pela brincadeira. E nessa brincadeira aí, qual que é a importância desse brincar livre, desse tempo de ócio, né, da construção da criança, né, Sim. sem o brinquedo, né, que a gente acha Uhum. que tem que ter o brinquedo, que... A criança, ela brinca sempre, né? Em qualquer situação, em qualquer ambiente, a criança brinca. Um adulto com olhar educador, um adulto atento, ele vai sim preparar um ambiente, ele vai preparar materiais, mas de uma forma que dê autonomia à criança, né? Que ela possa criar a brincadeira dela dentro do que ela está precisando trabalhar naquele momento, dentro do que é o interesse dela, dentro do que ela está pesquisando, porque o brincar é uma pesquisa para a criança, né? Ela está Uhum. aprendendo todas as habilidades que a gente precisa desenvolver, a gente desenvolve brincando, né? Uhum. E aí a criança é que precisa guiar isso, né? E precisa ser um processo autônomo. É claro que, principalmente quem é professor, vai precisar planejar, vai precisar trabalhar determinadas habilidades
que precisam ser desenvolvidos e colocados num relatório, por exemplo, né? Uhum. E aí existem brincadeiras e brinquedos mais apropriados para um ou outro tipo de habilidade, claro que tem. Mas se a criança só brinca, esse brincar dirigido, esse brincar que tem o brinquedo pronto, que não tem nenhum espaço para criação, para autonomia, para liberdade, ela também vai, outras habilidades vão ficar deficientes, né? Porque a Uhum. criança, ela desenvolve as habilidades sociais, ela desenvolve a capacidade de frustração, ela desenvolve a capacidade de resiliência, de insistir naquilo que não deu certo, de tentar de novo, de se aperfeiçoar, né? Então, ela tem autonomia e liberdade, cada criança tem seu tempo, cada criança tem seu Uhum. interesse. Então, se eu ponho o mesmo brinquedo para todo mundo, o mesmo tipo de brincadeira para todo mundo, como que a criança vai poder desenvolver aquilo que é dela, né? Aquilo que é potente Uhum. para ela, que é interessante para ela. Não sobra espaço para subjetividade, né? Sim. Alguém colocou aí, né, que a gente precisa viabilizar, sem tirar a autonomia da criança, com o adulto como condutor, como a condutora do processo, né? Então é importante isso para a É, criança, né? Ela conduzir esse processo também do isso, brincar, né? isso, a autonomia tem que vir daqui. A gente tem que estar ali disponível, né? O que Uhum. precisa, a criança sabe. O que ela precisa, o que é importante para ela naquele momento, ela sabe. O adulto educador, ele tem que estar ali atento para a segurança, para mediar conflitos quando surgirem, Uhum. né? E para isso eu falei, preparar o espaço, preparar os materiais, coisas que dão potência, porque é isso, você só entrega brinquedos prontos, o brincar da criança vai ser menos potente, porque não tem espaço para Uhum. criatividade. Mas se eu, como adulto, preparo um ambiente com materiais estruturados, com objetos que não são brinquedos, que a criança vai poder criar, eu não estou guiando a brincadeira, mas eu estou gerando as condições necessárias para que esse brincar seja potente do jeito que a criança precisa, para se Tá desenvolver de forma plena. oportunizando, né? E isso, né? Então, quem vai ditar ali, né, as possibilidades de potência do espaço e dos materiais é o adulto que prepara, né? É a professora que Isso. arruma a sala, que escolhe que objetos vão ser disponibilizados, né? E isso que ela faz pode dar potência ou não para o brincar da criança, né? Estão colocando aqui panelas, tampas de tamanhos diferentes. A minha filha adora. Telefone Sim, velho, teclado, eles adoram caixa que possuímos em casa, eles adoram, né? Caixas de papelão, isso. A brincar com criança se lençol é interessa, uma onda, né? E aí vai. as crianças se interessam mais por esses materiais do que por brinquedos prontos. Quem não conhece aquela história do brinquedo caríssimo que a criança abre, deixa de lado e pega a caixa? Né? É, Não é à toa, isso é um indicativo para a gente precisa prestar atenção, né? No sim. recado que ela E, está e, dando. e nesse brincar, né, livre, assim, qual que é a importância da natureza nesse processo do contato com a Sim. natureza? Na verdade, é essencial, né? Assim, a natureza, ela proporciona para a gente tudo o que a gente precisa para o brincar mais pleno e potente que existe, né? Se você observa uma criança que é da roça, que mora numa fazenda, numa área rural, ela não precisa de brinquedo, né? O graveto vira um cavalinho, a folha vira uma boneca, né? As Uhum, pedrinhas se transformam numa casinha junto com o graveto. Então, ela faz barquinho, ela faz boizinho, ela faz. Então, a natureza, ela proporciona tudo que a gente precisa, né? Para um brincar potente. O para brincar. espaço, o tempo, porque a criança observa o ritmo da natureza. Então, se você observa crianças de comunidades rurais, a gente percebe que o brincar delas é muito cíclico e ele segue o ritmo da natureza. Então, chega essa época de julho, agosto, a criança da cidade também, ela consegue se conectar mais facilmente que nós adultos, né? Com esse ritmo da natureza e com esses elementos. Então, assim, agora, julho, agosto, as crianças se interessam por brincar de papagaio, de pipa, né? Os brinquedos do vento. No verão, a água gera um interesse maior para elas. Chega no outono, você vê muitas crianças brincando de construir casinhas, boizinhos, coisas da terra, né? Então a criança ela está também ligada
né? Na primavera, as comidinhas, os pratos enfeitados com flores. Então, a natureza, ela também mostra para a gente um ritmo e que nós somos conectados a isso, né? Todos os elementos da natureza estão presentes em nós também. Então, essa conexão com a natureza, observar esses ciclos, esses ritmos, gera um brincar muito saudável, né? E muito pleno para a gente. A criança Aqui tem uma na, preferência. ah, aqui na cidade, assim, a gente acaba tendo, né, igual eu que moro em apartamento, a gente acaba procurando parques, praças, e Sim, a gente estava conversando antes, a gente vê que ainda não é equitativo, né, essa presença na natureza, né? Então, sim, assim, é sim. o que você falou, a classe média acaba utilizando mais esses Uhum, espaços e sim. acaba que as crianças de periferia não são bem vistas, né? Colocar assim, não são bem vistas em certos espaços também. Uhum, E aí essa questão do contato com a natureza é desigual, né? Na sim, nossas infâncias urbanas aqui. sim. E a gente tem também, Karina, que pensar que a natureza não é só a praça, o parque, a árvore, a Uhum, grama, né? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo e que nosso acesso ao lá fora, né, está tão restrito, a gente pode achar maneiras de se conectar com a natureza dentro de casa, né? Como eu falei, a natureza, a gente esquece que a gente é parte da natureza. sim. E tudo que é da natureza está na gente também. Então, quando a gente brinca com os elementos da natureza, a gente mobiliza em nós determinadas forças psíquicas, né? Que são essenciais para o nosso desenvolvimento. Então, as brincadeiras, por exemplo, da água, elas têm a ver com equilíbrio, elas têm a ver com fluidez, com simetria, com entrega, com relaxamento, com superação de medo, né? Com resistência, porque a água é aquele elemento que vai achando cada frestinha para chegar onde ela tem que chegar. Ela vai batendo ali na pedra, né? Tem até o ditado, água mole em pedra dura. Então, brincar com os elementos da natureza também trabalha isso na gente, sabe? Essas forças, essas características que a gente precisa desenvolver para ser psiquicamente saudável, emocionalmente saudável. E é Uhum. possível brincar e trazer esses elementos para dentro de casa, né? Então, brincar com a água, a gente pode brincar no banho, a gente pode chamar a criança para lavar roupa com a gente, lavar a louça. O fogo. O fogo não é só o elemento fogo, né? Ele é também aquela força de ignição mesmo. Assim. Então, pular corda é uma brincadeira do elemento fogo, porque é aquela coisa do rápido, né? De ter um impulso, assim. Tanto que as musiquinhas de pula corda, por exemplo, vários falam de fogo, né? Fogo, Sim. foguinho. É, então, essa coisa do impulso, né? Da corda, do elástico, também são brincadeiras de fogo. Lanterna, luz e sombra. Brincar com a terra é nos conectar com a nossa cultura. Os brinquedos de casinha, os brinquedos de imitar os adultos, né? De imitar papéis, de lutar espada, que tem a ver com aqueles arquétipos da cultura. São brincadeiras do elemento terra, né? Brincar com o ar tem a ver com expansão, com ampliar horizontes. Então, observar uma janela, observar as nuvens, soltar pipa, fazer barangandão, tudo isso são formas de nos conectar com a natureza. Então, a gente tem vários brinquedos e brincadeiras que a gente consegue fazer até no apartamento, até pela janela, até no É, banho, né? São formas de conectar com a natureza. A gente não ter acesso à praça, ao parque, não é necessariamente motivo para a gente não se conectar com a natureza. Não observar pela janela como é que está o dia hoje, como é que está o céu, como é que está a temperatura, né? Está amanhecendo mais cedo ou mais tarde, está clareando mais cedo ou mais tarde. Isso são formas de conexão com a natureza, né? A gente tem que tentar se aproximar um pouquinho mais dela. Não é só na fazenda, no mato, na roça, né? Ela está aqui, a gente é parte dela também, né? então, assim, é porque a gente acaba sentindo muita falta desse lá fora
E esquecendo que a Claro, gente pode trazer também, igual você falou, um pouquinho das é, coisas do nosso cotidiano, né? Para sim, a nossa vida também, não só das crianças, para a gente ter esse contato maior. E é até uma questão de saúde emocional, né? Que a gente acaba exatamente. sentindo muito Isso. essa falta. A gente tentar essas maneiras, assim, é claro que não é a mesma coisa, né? Não estou dizendo que é Uhum. igual estar lá, mas a gente pode ter formas de amenizar, né? E de não sofrer tanto, e de estar mais conectado, porque isso é essencial para a nossa saúde. A gente sente falta e não se conectar com esses elementos, não se conectar com a natureza, com esse ritmo, isso traz consequências para a nossa saúde. A gente adoece, sim, por falta disso, né? E principalmente nesse momento de pandemia, né? E Isso. você teria se bem que você já falou muitas dicas aí que assim que a gente pode fazer com as diferentes infâncias, né? Pode assim usar uma bacia de água, eu acho, né? Que é Isso, acessível para todo mundo, né? Lavar vasilha, lavar roupa, que as crianças isso. adoram também. Um E cantinho eu de vi também que terra tem a para questão riscar do o chão. fogo também, né? Essa que você falou, que é pular corda. Sim, E, e essas questões, assim, também pode ser a criança escolhendo, né? Assim, desenvolvendo esse brincar livre com a nossa supervisão, né? Você até me sem falou que é um dúvida. brincar espontâneo, né? Assim, que... Isso. Eu tenho usado mais essa expressão, sabe, de brincar espontâneo. O brincar livre ficou muito batido, assim. Algumas pessoas confundem brincar livre com brincar de qualquer jeito. E não é isso, né? Brincar livre não é deixar a criança, ó, vai lá e brinca, né? Não exime o adulto de preparar o espaço e os materiais que deem potência, que deem possibilidades, né? Então, eu gosto mais de falar brincar espontâneo, porque eu posso preparar um cantinho para a criança dentro de casa, num apartamento pequeno, como alguém falou aí acima. Você põe uma caixa cheia de tupperware, de tampa, de copo e deixa ali, né? É pouca coisa, ocupa pouco espaço, mas a criança vai sozinha inventar mil coisas com aquilo ali, né? Ela vai fazer um Uhum, milhão de possibilidades com aquilo ali. Isso é um brincar espontâneo. Não é porque eu dei o material que deixou de ser livre, que deixou de ser espontâneo, né? Então a gente pode ir variando esses materiais para proporcionar o contato da criança com diversas possibilidades. Então eu uhum, posso um dia deixar a bacia de água, eu posso um dia convidá-la para riscar o chão, deixar ali uns gravetinhos, uma coisa, né, um lugar que tenha terra, folhas secas, sementes, pedrinhas, né? Tem alguém falando aqui, brincar junto. Claro, né? A criança, principalmente se a criança convidar, né? Se a criança pedir a presença e a participação do adulto, uhum. né? Porque a gente precisa estar disponível. Às vezes ela quer a nossa companhia, ela quer mostrar o que ela está aprendendo, né? Ela quer, às vezes, a só aprovação, às vezes é só um olhar, uma palavra que valide o que ela está fazendo. Isso é importante para a criança. Né? Então, estar disponível também é essencial, É importante. sem É, dúvida. voltando um pouquinho nessa questão, né, que a gente já viu assim que a gente pode conectar, né, com a natureza dentro de casa, mas igual você falou, não é a mesma coisa da gente estar lá fora, né? Eu acho que essa Uhum. pandemia trouxe pra gente essa necessidade, né, de, sei lá, andar, sentir o vento, o Sim, sol. sim. E a gente sabe que tem formas de oportunizar isso, né, com baixo custo na cidade. E você podia falar algumas experiências, assim, que você já Uhum. teve, pode, assim. Porque, assim, o que eu leio, né, muito de outros países, assim, são custos baixos, arquitetura de custo baixo, né, alargamento de ruas, igual você falou, mas, assim, de uma Isso. forma que fosse mais inclusiva, né? É. Na verdade, o mais inclusivo que a gente pode fazer é proporcionar áreas naturais, né? Praças com árvores, chão de terra, areia, né? Prescinde até do brinquedo, né? Basta que tenha, porque a árvore ela vira balanço, ela vira Vira. o brinquedo de escalar, ela vira um lugar para fazer cabaninha, ela vira um lugar para esconder,
ela vira um lugar de pesquisa para ver que flor que ela dá, que semente que cai, como que a semente cai. A semente é aquela sequinha que a gente pisa, faz o creque, a criança ama. Né? O graveto vira uma coisa para riscar o chão ou para fazer uma varinha mágica. O galho vira um cavalinho. Então, a gente tendo natureza na cidade, a gente tem um playground completo, né? Então, a gente precisa ter áreas naturais, acessíveis, né? Possíveis de chegar. Então, com linhas de ônibus que possam chegar ali, por exemplo. Espalhadas por várias regiões da cidade, né? Preferencialmente que as pessoas consigam chegar até caminhando, né? Todas as pessoas, então tem que estar espalhadas. Ruas com velocidade para os carros reduzida, com a calçada mais larga, né? Com prioridade para o pedestre, né? Sim. Então, isso já proporciona uma cidade mais segura e mais acessível para todo mundo. Para todo mundo, né? Não é só para criança. Uma cidade que é acessível para criança, ela é uma cidade para todos. Sim. Né? Porque ela contempla a pessoa com deficiência, ela contempla os idosos, ela contempla todo mundo. Um dia eu estava ouvindo o podcast da Cidades Possíveis, né? Sim. E teve uma conversa de arquitetos urbanistas falando sobre isso mesmo, né? Que temos experiências, né, já no Brasil, não é só uma coisa, né, de outros países, que você falou, né? É só da gente reduzir a velocidade de um carro em uma rua e alargar a avenida, né, nos finais de semana, isso traz uma outra forma de vivenciar a cidade, né? Exatamente. Aumentar o tempo para a travessia do pedestre, né? Porque o tempo é calculado para o carro, para o trânsito fluir bem. Ele não é calculado para o pedestre ter segurança e tranquilidade para atravessar a rua, por exemplo. Né? Então, imagina a criança, né? Exatamente. Então, assim, tudo nessa altura do ônibus, né? Tudo é pensado para o adulto, tudo é pensado para agilizar coisas. Né? Nada disso é pensado na criança, né? E a criança podia experimentar outras coisas, né? Assim, numa cidade planejada para pedestres, né? Porque aí a calçada não seria essa loucura, né? Que a criança deve se perder ali, que é só um lugar de passagem, não é um lugar de vivência, né? De experiência. Sim. E a criança brinca até andando, né? Então ali seria um espaço até potente, né? As calçadas, as ruas, os ônibus, né? Que a gente sabe que para criança esse trajeto também é muito potente. Se a gente tentar se imaginar como criança numa cidade, né? Imagina você na Praça 7 sendo uma criança, né? Com a altura de uma criança, com o olhar de uma criança. Imagina, assim, tentar pensar que tem que atravessar Afonso Pena sendo uma criança, né? Com o tempo do sinal, com a altura do meio-fio, tudo. Então, a cidade, ela não é feita para eles mesmo, né? Ela é feita para o adulto, ela é feita para o mercado, ela é feita para o trabalho, né? E essa questão também do brincar livre nas escolas, eu já vi muitas pessoas falando que assim acaba tendo um medo de falar, né, desse brincar livre. Sim. Pode ser encarado assim, não planejei, né? E como você colocou aí, não é bem assim, né? Então, de forma alguma. Um adulto, primeira coisa que os educadores perguntam muito, assim, mas como que eu vou justificar, né, o brincar livre? Se você é um educador que está presente junto às crianças, está de fato ali observando e atento, meia hora por dia de brincar livre, com materiais potentes, com espaço e tempo adequado, né? Para a faixa etária, para a quantidade de crianças, porque brincar livre de 20 minutos não é brincar livre. Né? A criança, para começar a brincadeira, pensar o que ela quer fazer, escolher os materiais, 20 minutos já deu, né? Nem começou a brincar. Não dividiu os papéis ali, né? Então, tem que ter tempo, tem que ter um espaço que comporte bem, com conforto, todas as crianças, e tem que ter material,
potente, suficiente, diversificado, né? Então, se tem Uhum. tudo isso, e aí a criança pode brincar livremente, e o adulto observa essa brincadeira, ela vai saber dizer tudo que aquela criança trabalhou e fazer um relatório maravilhoso, de acordo com o BNCC, tudo direitinho. O que ela desenvolveu naquele período, né? Ao longo de um semestre, por exemplo. Quais habilidades ela desenvolveu? Uma criança que começa a subir numa árvore e depois de meses chega lá no último galho, olha quanta coisa ela desenvolveu de habilidade motora, de habilidade emocional, de superação de medo, de negociação com os colegas, de entender o funcionamento do próprio corpo, de lateralidade, de força, né? Tudo isso Uhum. é possível pôr num relatório da criança, do que ela desenvolveu. Mas ela precisa ter oportunidade. O que acontece é que se ela vai tentar subir na árvore, sempre vem um adulto falando, não sobe aí que você vai cair, não sobe que você vai machucar, né? Então ela Uhum. não tem oportunidade de se desenvolver brincando livremente, né? Então a Sim. gente precisa conhecer o brincar, conhecer desenvolvimento infantil, né? O problema não é no brincar livre e na falta de atividades dirigidas. O problema é no nosso conhecimento sobre isso e saber dizer em relatórios, conhecer bem, saber dizer o que foi desenvolvido ali, o que a criança ganhou, né? Naquela brincadeira ao longo daquele período ali que foi trabalhado. Uhum. Eu fiquei com uma dúvida agora, sobre essa questão do brincar, né, mais Uhum. livre durante a pandemia. Existe Sim, tempo que assim, porque acaba que ou os pais estão trabalhando em casa ou não foram, né, nem dispensados do serviço presencial. sim, Se existe um tempo que a gente tem que ter, sabe? Que muitas vezes, né, nem esse tempo, né, para preparar ou para supervisionar esse brincar é possível, né? Deveria ser, mas nem sempre é sim, possível, né? Na diversidade aí que a gente tem, nas realidades, né, sim. nossas. Então eu fiquei assim com essa dúvida. Em casa, quando a gente não tem essa obrigação do professor, por exemplo, de fazer um relatório, né, de ter que dizer o que está sendo desenvolvido, o brincar em casa ele tem outra função, né? A criança brinca É, porque ela precisa brincar. Então, o que a gente precisa é ter um a ambiente função dela é seguro. brincar, né? Exatamente. Então, assim, o que a gente precisa é ter um ambiente seguro e materiais potentes, né? Se a criança, é importante ter um tempo para a criança, porque se você nunca está disponível, a criança com certeza vai o dia inteiro te procurar. Porque ela quer a presença do adulto, ela quer a validação do adulto, ela quer a aprovação, né? Ela se espelha na gente. Mas se você tem um tempo todos os dias de dedicar de fato, tá junto ali, tá brincando, sem celular, sem estar olhando para o computador, você está com a criança brincando Uhum, e o tempo que você está trabalhando, exercendo outras funções, ela tem um espaço dela, ela tem materiais, ela tem a possibilidade de brincar, muito provavelmente ela vai brincar sozinha, né? O que a gente precisa é garantir que seja um espaço seguro. Então, é muito uhum, interessante que a criança tenha um espaço em casa que é dela, que ela seja responsável por aquele espaço, inclusive. Sabe, olha, aqui estão suas coisas, aqui você pode brincar, pode ficar à vontade, desde que mantenha organizado. Claro que precisa de ajuda, né? A gente não vai exigir que a gente chegue lá, esteja tudo arrumadinho. Tem que entender a idade da criança, a possibilidade dela em cada faixa etária, né? Considerar isso tudo. Mas ela tem um espaço dela, onde as coisas dela estão, que ela tem livre acesso, né? Que ali ela é autônoma, ela é responsável, ela é independente. Isso tudo, muito provavelmente, vai gerar na criança essa segurança e essa uhum. independência, a ponto de não precisar ficar nos acionando o tempo inteiro, né? Porque o brincar, idealmente, ele não tem tempo calculado, né? Porque a É. gente foi criança, a gente sabe, né, que um brincar pode durar dias. Às vezes a gente sai e entra de uma brincadeira inúmeras vezes, e para nós é a mesma brincadeira, né? Então a criança, ela constrói aquilo. Às vezes ela chega num lugar, parece estar quietinha, ela está observando, ela está Tá, planejando, ela está tá no mundinho escolhendo. dela lá, né? E daí a pouco ela começa a brincadeira, né? Ela começa a escolher os materiais que ela vai usar, ela começa a montar um cantinho. Aí a gente chega e fala assim, acabou, chega, vamos embora. Né? E para ela nem começou, né?
Então, é importante ter na escola, ter em casa, a gente dá tempo, sim, para ela construir a brincadeira, né? Não é a né? gente que vai determinar. E o importante é incluir também a criança, né, nisso, assim, que a gente faz as coisas para as crianças e esquece que elas também têm que estar incluídas nesses processos, né? Que é Exatamente. com e Isso. para elas, né? Porque dar autonomia implica que ela tem escolha, né? Que E ela elas também decida. apontam os caminhos, né? Que elas. Exatamente. A gente precisa escutar a criança. E outra coisa que nessa época ajuda muito é incluir a criança nas tarefas de casa, sabe? Assim, pode às vezes ficar mais demorado, mais difícil? Claro, mas é isso, a gente vai ter que dedicar um tempo à criança, né? Não Aham. adianta a gente querer ocupar o tempo da criança para ficar livre, né? A gente está tendo uma oportunidade de conviver de fato. Porque aquilo que eu Uhum. falei lá no começo, que a gente criou uma forma de sociedade que exclui a criança, tem a ver com isso também, da gente não conviver com nossos filhos, não conhecê-los, porque durante o dia eles estão na escola, meio período, às vezes período integral, no outro horário vai para o balé, vai para o inglês, vai para a natação, ou está com babá, ou com vó. E aí, chega final de semana, a gente vai para o restaurante que tem um espaço kids, e era muito comum na clínica, às vezes eu ia fazer as primeiras entrevistas e perguntava para os pais assim, o que seu filho gosta? E a resposta, muitas vezes, era o nome de um desenho, de um personagem. Aquilo Uhum. não diz da criança, aquilo não diz do sujeito, aquilo diz o que ela faz com o tempo, Uhum. né? O que é possível para ela, o que deixa ela fazer, por exemplo. Mas a gente está tendo essa oportunidade agora de olhar para os nossos filhos, de conhecê-los, de criar intimidade, né? Porque a gente não tinha nessa organização social. Então, vamos trazê-los para a hora de cozinhar, né? Vamos trazê-los para lavar a louça, para ajudar a organizar a casa, para fazer uma horta, dentro da possibilidade de cada um. Sempre tem Uhum. coisa para fazer em casa, então sempre Sempre dá para tem. incluir a criança, né? Não importa a classe social. Então, com os materiais que você tiver, né? De trazê-la também, pôr a mesa ou tirar a mesa, né? Isso tudo cria um ritmo para a família e uma forma de entrosamento que é muito saudável para o relacionamento, para a criança se Uhum. sentir sujeito naquela casa, porque é Uhum. comum, né? A criança não tem voz, ela não decide nada, ela não escolhe nada, é sempre tudo determinado pelo adulto. Onde ela pode brincar, o que ela pode brincar, que horas que ela vai comer, o que ela tem que fazer, que Sim. horas que é o banho, né? Ela não é sujeito nunca, né? Então, acho que esse tempo que a gente está tendo agora, ele proporciona isso pra gente, se a gente prestar Sim. atenção e quiser, né? De É que a deixar que gente nossos leve filhos, isso, né? sim, Que, assim, que a gente tenha tempo de qualidade, né, com eles, é, que os enxergue como sujeitos do presente, né, não como cidadãos do futuro, isso. e que eles têm, né? Eles não são em branco, eles têm a cultura deles também, né, que é um processo de aprendizagem, né? Claro, e a gente exige isso do jovem depois, né? A gente decide Uhum. tudo pelas crianças, elas não têm nenhuma autonomia. Aí, quando vai para o mercado de trabalho, a gente exige criatividade, a gente exige independência, autonomia. Uhum. Mas a pessoa não aprendeu isso, né? Se a gente não deixar em casa a criança tomar as decisões do que diz respeito à vida dela, como é que a gente quer que lá fora ela faça isso? Como é que a gente quer que na Sim. escola ela faça isso? Né? Então é muito incoerente. Então a gente precisa começar em casa. E essas crianças que hoje estão tendo essa oportunidade, depois quando a gente voltar para o espaço público, elas vão se colocar de outra maneira. Porque elas não Uhum. vão aceitar ser tão submetidas mais. Porque elas Uhum. experimentaram essa autonomia, elas sabem se colocar como sujeito. Elas sabem dizer do que querem, elas sabem dizer do que precisam, né? E não só obedecer, né? Uhum. Vou só colocar o tempo passa tão rápido. Passa. Uma frase que eu li no Território do Brincar, da Renata Meirelles: o Uhum. ócio é potente na infância, para que a criança possa se alimentar daquilo que vem de dentro para fora, né? Colocando Sim, tudo que você falou aí pra gente. Então, sim.
A Aí criança, você, quando ela fala eu assim, queria falar para você, a gente tem uns 5 minutinhos. aham. É porque Quando a criança o Instagram sai do nada, né? Ele acaba. apaga, sai. Então, quando a criança fala assim, não tem nada para fazer, e aí a gente pega e começa a tamponar com um monte de coisa, né? Isso gera ansiedade, isso gera angústia, isso gera essa impossibilidade da criança criar. Porque se a gente vai e logo dar um brinquedo que faz tudo sozinho, né? Então é nesse sentido que o ócio é importante, porque na hora que não tem nada para fazer, a gente fala com ela, inventa. Aí ela vai inventar, porque Ela ela vai tem inventar. muita criatividade e muita imaginação, né? Então ela vai inventar. E quase sempre é uma coisa muito legal, inclusive. A gente precisa estar atento. E deixar essa reflexão para todo mundo, né, da importância do brincar na infância, né? Porque é a Sim, forma que eles têm de comunicação. exatamente. O brincar, ele é como a criança se comunica, é como a criança entende o mundo, é como a criança desenvolve as habilidades, né? É como ela trata das questões psíquicas que são difíceis para ela, né? Experimentando papéis diferentes, se colocando em lugares que ela, na vida da realidade ali, ela não consegue se colocar. No brincar, ela vai experimentar, né? Vai tentar entender o que está acontecendo, sentimentos, tudo isso, né? Polly, eu quero só agradecer por esse momento Imagina. enriquecedor Adoro falar e dessas coisas, estou sempre à disposição. eu acho que fica aí essa reflexão, né, assim, de a gente encarar o brincar como um direito fundamental na infância e que a gente também, né, tem esse Sim, direito de e brincar, precisamos, né? Precisamos do lúdico, da brincadeira mais presente na nossa vida, para e sermos mais principalmente nesses saudáveis. tempos, né, de pandemia. Sim, sim, é essencial. Ó, então, quero agradecer todo mundo também que acompanhou a gente aqui, né? Em especial, Polly, que tirou seu tempo para a gente. Imagina, E foi vou ótimo. deixar lá gravado para quem não conseguiu ver. E a gente continua conversando, né, sobre essas Isso. temáticas que tratam das infâncias nossas aí. Muito obrigada, Polly. Imagina, Karina, eu que agradeço o convite. Foi ótimo. Então, tchauzinho, gente. Boa Tchau, gente. Até noite. mais.